Muito bem, iniciando mais uma aula de ciências de terça-feira com os nonos anos. Essa é a nossa penúltima aula online. Teremos mais uma aula online aqui pelo Teams na semana que vem e após encerraremos o ano e as aulas. E hoje a aula é para falar um pouco sobre as diferentes leituras do céu. A gente vai falar um pouco sobre estrelas e constelações. Tá? Então, você sabe como os povos antigos observavam o céu? Então, esses povos antigos, né, cada um tem uma tradição, uma cultura, e eles interpretavam tudo que existia no céu de várias maneiras, principalmente através da imaginação que eles tinham da formação e junção de uma estrela com outra. Eles tentavam relacionar os movimentos de cada astro do espaço, né, do céu, com os deuses da cultura deles. E através também do comportamento humano e de alguns eventos simbólicos que eles realizavam. Então, tudo que estava relacionado à cultura deles, eles tentavam empregar no que existia no céu, né, para ter uma proximidade maior com a forma cultural. A gente vai ver um videozinho que vai mostrar um pouco sobre a origem dos nomes dos planetas, tá? Achei bem legal. Vamos ver aqui o videozinho. Primeiro, controlem o volume aí pelo áudio de vocês. Opa, pulou. Deixa eu voltar aqui. Os planetas foram batizados com nomes de seres da mitologia romana. Aliás, a própria palavra planeta vem do grego e significa errante, aquele que vaga sem rumo. Planeta Mercúrio. O deus Mercúrio é um mensageiro. Ele é ágil e habilidoso. Planeta Vênus. Essa é a deusa e do amor. Daí o nome Camisa de Vênus. Planeta Terra. O significado do termo terra remete a chão, solo, piso. Apesar de ser o único planeta onde há vida, o seu nome não é o nome de nenhum ser da mitologia. Contudo, existe Gaia, que é a personificação da Terra no sentido de solo do universo. Mas o nome dessa entidade é Gaia, e não tem nada a ver com o nome Terra do nosso planeta. Planeta Marte. Marte representa a impulsividade, responsável por atitudes sem reflexão e determinadas. Muito forte, de temperamento agressivo, é o deus da guerra. É quem inspira na humanidade os confrontos e batalhas. Planeta Júpiter. No tamanho, é o maior planeta do sistema solar. Foi comparado ao soberano e líder dos deuses, que, aliás, derrotou o pai numa batalha para pôr fim à sua tirania e tomou seu trono na governança do mundo. Planeta Saturno. Saturno é o senhor do tempo. Pertence à linhagem dos titãs e é o pai de Júpiter, por quem foi destronado. Planeta Urano. Urano personifica o céu. Foi gerado por Gaia, a Terra, e com ela teve filhos, entre eles Crono. Urano é pai de Saturno, Saturno é pai de Júpiter e Júpiter de Marte. Planeta Netuno. Netuno, o deus dos mares, era tido como traiçoeiro, pois o homem nunca podia confiar nos caprichos do mar. Plutão, atualmente considerado planeta anão. Por ser o mais distante planeta do Sol, fica numa região fria e escura. Assim foi associado ao Senhor do Submundo, do Reino dos Mortos. As luas de Plutão, por sua vez, não deixam a desejar e seguem os passos do planeta. Seus nomes estão ligados a figuras sombrias da mitologia. Lua Cérbero. Cérbero é um cão de 3 cabeças que guarda a porta do submundo, impedindo que os mortos fujam. Lua Caronte. Caronte, o barqueiro do submundo, é quem carrega sobre o rio Estige a alma de quem juntou os pés e está passando dos vivos para os mortos. Caronte é filho de Nix. Nix, outra lua de Plutão, na mitologia é a personificação da noite, sendo filha do caos, e está entre as primeiras entidades que surgiram no universo. Lua Estige. Estige, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Atravessando esse rio, passa-se de um mundo a outro. Lua Hidra.
Hidra é um monstro com muitas cabeças. Para cada uma de suas cabeças que fosse cortada, nasciam várias outras no lugar. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram ali na historinha, né, da origem dos nomes dos planetas, que os planetas tiveram esses nomes de acordo com a cultura greco-romana, né? Então, são nomes de deuses romanos que foram colocados nos planetas e isso acabou vingando para todos. A gente sabe que Plutão ele não é mais planeta, né? Ele virou um planetóide ou planeta anão, né? Por ser muito distante do Sol, não ter uma órbita regular, né? Em torno aí do Sol e por outras questões. E tem várias luas Plutão, né? E as luas também recebem nomes aí da mitologia greco-romana. Então, as diferentes mitologias trazem uma grande bagagem histórica e seus impactos são visíveis na sociedade. Né? Então, a gente pode ver que todas essas mitologias e a história impactam a sociedade, porque os nomes dos planetas é para todos, e não só para os gregos e romanos. As diversas interpretações, né, influenciaram muito o comportamento do homem. Alguns exemplos disso são as relações dos deuses com os fenômenos físicos da natureza, né, como Poseidon, que é o deus grego dos mares, as constelações do zodíaco, né, os nomes dos planetas, do Sol, os signos, tá, do zodíaco. Então, tudo é influenciado por culturas. E os nomes das constelações na visão das culturas? Será que as constelações recebem os mesmos nomes em qualquer cultura? Ou será que os nomes são diferentes e variam de uma cultura para outra? Então, o que é constelação? Então, constelações são agrupamentos arbitrários de estrelas que as várias civilizações e povos foram construindo no seu imaginário ao longo da história. Então, constelação é um agrupamento de estrelas. Quando eu olho para o céu, se eu ligar pontos imaginários entre uma estrela e outra, vai me formar imagens. E geralmente essas imagens nos remetem à nossa cultura. Então, eu posso ali ver um monstro de duas cabeças, que é da minha cultura, ou eu posso ver um peixe que está relacionado ao mar, porque eu sou caiçara, moro na praia. Né? Então, cada cultura interpreta de uma forma a constelação de acordo com o seu imaginário. Em geral, né, as constelações elas vão representar deuses, mitos, animais e até objetos no nosso cotidiano, no dia a dia. Constelações não seguem padrões de composição, né? Então, uma constelação ela não tem um padrão de brilho, de cor, de idade, né? O padrão que elas seguem é o padrão de proximidade aparente, né? Então, quanto mais próxima uma estrela para outra, mais fácil o meu imaginário de formar uma imagem. Por isso que o céu acaba sendo dividido em regiões. Então, de acordo com a região onde a gente mora, a gente vê determinadas constelações. Se eu morar em outra região, eu vou ver outras constelações. Então, não é o céu e as constelações não são iguais para todos, tá? Depende da região onde a gente habita do planeta Terra. E essa divisão do céu em constelações, ela acaba facilitando a identificação desses objetos celestes, como as estrelas, os planetas, os cometas, né? Então, se a gente vê uma estrela uma estrela brilhante, né, no céu, significa que não é nenhuma estrela, é um planeta. Às vezes a gente vê planetas do lado da nossa Lua, né, e não estrelas. Então, a gente consegue interpretar o céu de uma outra forma quando a gente tem conhecimento das constelações. As constelações, elas são definidas em 88 constelações, que podem ser classificadas em constelações austrais, que são localizadas no hemisfério sul, boreais, quando são no hemisfério norte, zodíacas, localizadas no limite entre o hemisfério norte e sul, constelações equatoriais, que são aquelas que cortam a linha do Equador, né? Então fica na divisa da linha do Equador entre uma parte e outra. E as constelações circumpolares norte e sul, que ficam próximas ao polo norte e sul do planeta Terra. Então são 88 no total, tá?
Aqui representando um mapa celeste, tá? Então, o que é um mapa celeste? É o mapa do céu num determinado dia, num determinado hemisfério, numa determinada posição. Então, se eu tirar uma foto do céu, né, eu consigo ver vários pontinhos, que são as estrelas, e se eu imaginar linhas, né, ligando uma estrela a outra, eu vou formar objetos, animais, deuses, coisas relacionadas à minha cultura. Então, a gente pode ver aqui o planeta Júpiter, né, nessa constelação, nessa foto do céu, a constelação de Capricórnio, a constelação de Aquário, a constelação, deixa eu ver outra que famosa, de Centauro, a Cruz, tá? A constelação da Serpente, Hércules, que é um deus grego. Então, a gente consegue ver várias imagens que são associações dessas estrelas. Aqui, olha, um mapa, né? Um mapa das estrelas, que é uma carta celeste no hemisfério norte. Veja que do hemisfério sul é diferente. Então, as constelações que eu vejo aqui não são as mesmas que eu vejo aqui. Por isso que cada local que você se encontra, você tem um conjunto de constelações que são visíveis, né? E a gente pode ver algumas constelações aqui famosas, como a constelação de Leão, né? Hércules aqui de novo, Órion, que é um caçador, né? Constelação de Fênix, aqui no hemisfério sul, constelação de Unicórnio, a constelação de Virgem, certo? Então a gente consegue ver determinadas constelações em cada hemisfério do planeta. Aqui outros exemplos, né? Porque às vezes a gente não consegue, mas nossa, isso aqui é a constelação de Taça, né? Mas não parece uma taça, que aqui tá de ponta cabeça. Então, se eu virasse ela representaria isso aqui. Ah, então imagine como vai a imaginação, a fertilidade dessa imaginação para imaginar isso como sendo uma taça. Constelação de Cisne, né? Então, ó, essa parte branca aqui foi pintada, mas na verdade a constelação é ligando os pontos entre as estrelas, e a minha imaginação me remete a esse formato, né? Então, olha aqui o cisne, é uma ponta ligando a outra, né? Se não tivesse essa imagem aqui por cima, a gente nem ia perceber que é um cisne, porque não é da nossa cultura a gente vê cisnes com frequência, né? A gente vê outros animais, a gente vê cachorro, mas cisne não. Mas cisne foi de uma determinada cultura aí que nomeou essa constelação. A constelação de Leão, né, ligando os pontos da estrela, tem essa imagem. A constelação de Escorpião, né, olha o escorpião aqui. Então, essa seria a cauda do escorpião, né? Aqui a boca, aqui uma garra, aqui a outra. Veja só, né, esse escorpião aqui. E a bandeira do Brasil, que a gente tem que falar, porque a bandeira do Brasil é uma carta celeste. Então, esse azul e essas estrelas que a gente vê dentro da bandeira é uma carta celeste. Uma carta que foi fotografada no dia que a bandeira foi confeccionada do céu. Né? E daquele dia do céu, a gente conseguiria ver a constelação de Cruzeiro do Sul, a constelação de Virgem, né? A constelação do Cão Menor, o Triângulo Austral, o Cão Maior, né? Então, aqui a gente tem separado essas constelações, esses conjuntos que dão origem a esses nomes de constelações. Então, a bandeira do Brasil é uma carta celeste do céu do dia que a bandeira foi feita, tá? Formando essas junções. As primeiras observações do céu, elas foram feitas a olho nu, né? Pois ainda não existia telescópios. Na antiguidade, quando os primeiros povos observavam as estrelas, eles tinham a mesma impressão que a gente tem hoje, que as estrelas parecem estar todas na mesma distância da Terra e próximas umas das outras. Usando a imaginação, os povos antigos relacionaram agrupamentos de estrelas com algumas figuras, como animais, objetos, seres ou heróis da mitologia, e passaram a dar nomes para essas constelações. Então, aqui, olha, é a constelação de Órion, né? São essas estrelas, aqui é o cinturão de Órion, aqui é o escudo de Órion, essa daqui é a espada, né? Então, juntando, era essa imagem que o povo via desse guerreiro aqui da mitologia grega. Então, Órion era um guerreiro da mitologia grega, e essa constelação representa ele. Aqui a representação do Cruzeiro do Sul, né? Que aqui no nosso hemisfério sul a gente consegue ver
toda noite no céu, esse Cruzeiro do Sul, que são 4 estrelas ligando. Aqui a constelação de Escorpião, que a gente viu lá na outra imagem anteriormente, né, com a cauda e as garras do escorpião. E o movimento da Terra em torno do Sol permite que algumas constelações elas sejam visíveis em determinadas épocas do ano. Então tem constelação que eu só vou ver no verão, tem constelação que eu vejo mais no inverno, outras na primavera, outras no verão. E isso ajudava os povos antigos a determinarem as estações, a melhor época da estação para o plantio, para poder investir na agricultura, né, na colheita, no plantio, na pesca. Então, todos os povos antigos faziam leituras do céu que interferiam muito no dia a dia de cada um deles. Os astrônomos, então, dividiram essas constelações em 88, como eu já disse para vocês, de acordo com a região da Terra onde a gente vê ou se encontra. Quando a gente olha para uma estrela, o que a gente vê é o passado dessa estrela. Porque as estrelas, elas estão muito longe aqui do nosso sistema solar. A maioria das estrelas, né, estão na nossa galáxia Via Láctea, podem estar fora da nossa galáxia, em outras galáxias, mas a única estrela onde o nosso sistema solar tem é o Sol. Então, o Sol é a nossa única estrela do sistema solar. As outras estrelas estão em outros sistemas solares e até em outras galáxias. Então, o que a gente vê é o passado dessas estrelas, né? Porque elas estão muito longe. E ela pode nem mais existir, essa estrela, mas o brilho dela acaba ainda sendo transmitido para nós, porque ele é transportado ao longo do tempo, e a gente vai entender isso. O Sol e todas as outras estrelas emitem luz. Quando observamos uma estrela, o que a gente capta é a luz emitida por ela no espaço. Mas a luz leva certo tempo para chegar até nós. Ela não se propaga instantaneamente, né? Então demora um tempo, porque a gente está muito distante. Então a luz é uma forma de energia que viaja a uma incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É por isso que a gente demora ainda 8 segundos para receber a luz do Sol aqui no planeta Terra, devido à distância que a Terra está do Sol. Como a distância entre esses corpos é muito grande, a gente pode demorar muito para que a luz de uma estrela chegue até nós. A estrela mais próxima da Terra, então, é o Sol, é chamada de próxima do Centauro, o Sol nosso, e está a 40 trilhões de quilômetros da Terra. Isso quer dizer que a luz, né, de uma estrela leva cerca de 4,2 anos para chegar até nós. Quando a gente observa essa estrela, o que a gente vê é a luz emitida por ela há 4,2 anos atrás, né? Por isso que a gente vê o passado dela. Essa estrela já pode ter morrido. Quando ela morre, o brilho apaga. Só que para nós ainda tem brilho, porque demora 4 anos para o brilho chegar aqui até a Terra. A luz do Sol, que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros, leva apenas 8 minutos para chegar até a Terra. Né? Então, a gente já demora para receber a luz do Sol. Imagine as outras estrelas que estão em outros sistemas, em outras galáxias. Demoram bem mais. E a distância, né, entre a Terra e as estrelas é chamada de anos-luz, né? Então, anos-luz é uma unidade de medida astronômica, né, do espaço. No universo, essas distâncias são muito grandes e, por isso, se a gente usar o quilômetro, a gente teria que escrever muitos zeros, que não haveria papel suficiente para tantos zeros que a gente escreveria. Por isso, a unidade que os cientistas criaram é anos-luz, para poder abreviar o número de zeros das distâncias. Um anos-luz é a distância que a luz percorre no espaço vazio no período de 1 ano. Isso dá cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Então, anos-luz é a medida da distância e não do tempo, tá? Quando a gente diz que a luz da próxima de Centauro, né, que seria o Sol, seria a estrela maior aí do sistema do universo, demora 4,2 anos para chegar até a Terra,
A gente diz que ela está a 4,2 anos-luz da Terra. Quando a gente diz que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar à Terra, a gente diz que ele está a 8 minutos-luz da Terra. Tá? É assim que a gente interpreta as unidades de medida no espaço. Pela luz é que a gente conhece uma estrela. Então, as estrelas piscam, mas não é a luz que passa por mudanças, mas as turbulências na atmosfera da Terra que dão a impressão de que as estrelas estão piscando, tá? Então, uma estrela ela não pisca, ela tem uma luz constante. O piscar é influências da nossa atmosfera sobre aí a luz das estrelas. Duas estrelas com a mesma intensidade de luz, mas em distâncias diferentes da Terra, têm brilhos diferentes quando observados aqui da Terra. Então, ela pode ter a mesma intensidade, o mesmo poder de luz, mas de acordo com a distância que a gente se encontra, a gente vai ver tonalidades diferentes. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir a distância que elas estão, mas também qual é o movimento, né, e a composição dessas estrelas. A cor das estrelas captada aí pelos telescópios, dá uma ideia da temperatura dessa estrela, né, se ela está uma temperatura mais alta ou mais fria. Lembrando que quanto mais fria a temperatura da estrela, significa que ela está próxima da sua morte, né, a de apagar o brilho. Então, que a gente tem uma escala de cor, né, e de temperatura das estrelas em Kelvin, né, K é de Kelvin, tá? Então, a gente vê aqui que quanto mais vermelha, avermelhada é a estrela, mais fria ela tá. Então, mais próxima aí de morrer, né? O Sol é uma estrela, ele tá aqui uma temperatura não é muito quente, não muito fria. O Sol já passou de meia vida dele. Então, vamos dizer assim, que se ele durasse 100 anos, e hoje o Sol já tem 60. Então, falta mais 40 anos para o Sol do planeta Terra se apagar. E quando o Sol se apagar, não vamos ter mais vida aqui no planeta Terra. E quanto mais azulada é a estrela, significa que mais quente ela é, né? Mais jovem essa estrela é. Aqui a gente tem o nome de algumas constelações famosas, né? E o mês e período de permanência do Sol nessa constelação. Aqui indicando, a gente tem a constelação de Sagitário, tá? No centro aqui desse quadrado, seria essa daqui, com esses pauzinhos. Sagitário é um homem, tá? Então, a gente tem a constelação de Capricórnio, que é o signo de Capricórnio, que fica nesses meses vistas no céu, por isso que cada um recebe aí. Quem nasceu nesse período é desse signo de Capricórnio, por conta da constelação que está lá no céu, no espaço. A constelação de Peixes, de Áries, né, que é um carneiro. A constelação de Touro, de Gêmeos, de Câncer, que é um caranguejo, de Leão, de Virgem. A constelação de Libra, que é uma balança, de Escorpião, né? A constelação aqui é Ofiuco, né? A constelação de Ofiuco, que é a constelação que não é um signo, mas ela aparece entre esses meses aqui do ano, e a constelação de Sagitário, que aparece nesse período aqui no céu, tá? E a duração delas, que varia em torno de 37, 38 dias a 20, 21 dias aí no espaço. E agora a gente vai ver aí um vídeo sobre as constelações vistas pelos indígenas, porque o nosso povo aqui, né, o Brasil, os indígenas são os povos aí que têm as suas culturas e os seus mitos e que atribuíram às estrelas significados. Então, é muito mais próximo de nós, os índios, do que outras constelações de outras culturas. Ao olhar para o céu em uma noite estrelada, certamente você parou alguns minutinhos para observar as estrelas. E imaginando desenhos, uniu aqueles milhares de pontinhos brilhantes por linhas imaginárias, formando uma constelação. Qual foi a primeira constelação que você viu? O Escorpião? O gigante Órion? Você já deve ter ouvido falar dessas constelações.
Mas você já ouviu falar da constelação do Homem Velho e da constelação da Ema? A constelação do Homem Velho, assim como as outras constelações reconhecidas pelos indígenas brasileiros, possui uma fascinante história. Os índios da etnia Tupi-Guarani contavam uma história muito interessante sobre o que hoje nós chamamos de constelação de Órion e constelação. Nessa região do céu, os índios Tupi-Guarani enxergavam um índio, um homem idoso. A história dele é muito interessante, mas também muito triste. Esse homem velho se casou com uma índia, só que ela era muito mais nova do que ele. E esse homem velho tinha um irmão mais novo. Então o que aconteceu? Essa índia acabou se apaixonando pelo irmão mais novo do homem velho. E para ficar com o irmão mais novo, com o cunhado dela, ela tentou matar o homem velho cortando a perna dele. Resultado, os deuses ficaram tão comovidos com essa história do homem velho que acabou colocando ele no céu. Então, no céu, nós observamos lá na região de Órion e de Touro a figura de um homem velho com uma das pernas amputada, né? E a ponta do joelho, aonde a perna foi amputada, é a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, que é uma supergigante vermelha. Por causa da sua coloração, lembra o sangue da perna amputada. A cabeça do homem velho é formada pelo aglomerado das Íades, o mesmo que compõe a cabeça do touro. O seu penacho é representado pelas Pleiades. E as famosas Três Marias representam o joelho do homem velho, e a estrela Saife, o seu pé, ambas da perna sadia. Um dos braços do homem velho é representado pelas estrelas que compõem o escudo de Órion. O outro braço, representado por estrelas da constelação do touro, mostram o cajado que o velho se apoiava. Vale destacar que a constelação do Homem Velho é uma das principais constelações para os indígenas brasileiros, pois marcam o início do verão para os índios do sul e o período das chuvas para os índios do norte. Outra belíssima constelação, reconhecida pelos nativos brasileiros, é a constelação da Ema, representada no céu noturno por partes das constelações ocidentais do Escorpião, Cruzeiro do Sul, Mosca e Centauro. A cabeça da Ema é constituída pela nebulosa do Saco de Carvão. As estrelas Alfa e Beta da Mosca representam o bico da Ema, que está tentando devorar 2 ovos, ao passo que as estrelas Alfa e Beta da constelação do Centauro representam 2 ovos que a Ema acabou de engolir. Uma das patas da Ema é formada pelas estrelas que compõem a cauda do Escorpião. O Cruzeiro do Sul está localizado logo acima da cabeça desta ave. Nas culturas indígenas brasileiras, ele representa uma forquilha que segura a cabeça da Ema, impedindo-a de tomar todas as águas do mundo. As manchas da Via Láctea representam a belíssima plumagem da Ema. Vale ressaltar que a constelação da Ema representa o inverno para os indígenas do sul e seca para os indígenas do norte. Existem outras constelações que são reconhecidas pelos nativos brasileiros, como o Veado e a Anta do Norte. Estas constelações representam parte da cultura dos indígenas de cada região do Brasil e ajudava a dar significado para os seus afazeres diários, como o plantio, a colheita e a pesca, através das histórias e lendas contadas e representadas no firmamento. E você, que tal olhar para o céu e identificar alguma constelação dos nativos brasileiros? É isso aí, pessoal. Tá? A aula hoje é mais curta. Deixa eu voltar aí. Queria saber se alguém tem alguma coisa para perguntar, para complementar, para contar, para falar.
Então, se não tem, vou parar aqui a gravação.